Galera, então, segundo tema do Poder Executivo, responsabilidades. Aqui o bicho pega. E por que aqui o bicho pega? Primeiro porque o tema tá no momento dele. O tema tá no momento dele. O Temer tá no momento dele. Ó, ficou até, né? Ficou até, né? Uma associação legal. O Temer tá no momento dele. Responsabilidade. Nós temos aí 2 presidentes acusados de crime de responsabilidade em 2 anos. Então você tem um momento muito propício para essas questões aqui caírem em prova, até por um motivo muito simples. Vocês assistem TV, vocês veem noticiários, e os noticiários falam merda. Então quando o noticiário fala merda, você aprende isso. E aí quando você aprende isso, cai na prova. E quando cai na prova, você erra. Então tem que ter muito cuidado com esse tema aqui, no momento que ele está o tempo todo na mídia, tá? Para você não errar questões de prova. Então olha só, responsabilidade. Primeira pergunta que o CESP já fez sobre responsabilidade do presidente foi a seguinte: qual o princípio fundamental embasa a teoria da responsabilidade presidencial? Olha que pergunta top. Qual o princípio fundamental embasa a teoria da responsabilidade presidencial? Falamos hoje. Republicano. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, você tem que fazer essa conexão, que só existe responsabilização do presidente porque o Brasil é um Estado republicano, tá? Só por isso. Se o Brasil é uma república, logo o presidente pode ser responsabilizado pelos seus atos. Show de bola? Antes de falarmos das hipóteses, né, de responsabilização, das regras, nós precisamos estabelecer aqui alguns paradigmas, tá? Primeiro paradigma que a gente tem que estabelecer, e ele pode salvar você na sua prova, é o seguinte. Queridos, guardem. Só existem 2 tipos de responsabilidade que a Constituição se preocupa em dar para o presidente. Só 2 tipos. Então, a Constituição só se preocupa na responsabilidade criminal. Então, caso o presidente cometa alguma infração penal, né, eu vou até melhorar o termo aqui para ser um pouco mais preciso, porque criminal pode te gerar aqui alguma percepção equivocada, né, restrita, e eu quero que você tenha, né, uma percepção mais ampla. Então, no caso de infração penal, ou responsabilidade por uma infração político-administrativa. Então, o primeiro paradigma que a gente tem que estabelecer é esse. Falou de responsabilização do presidente, só tem regra constitucional versando sobre esses 2 tipos de responsabilidade. Ou a responsabilidade é por infração penal, ou a responsabilidade é por infração político-administrativa, que é o famoso impeachment, tá? Que é o crime de responsabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque a banca, ela vai jogar lá na tua prova algum questionamento, alguma pergunta, dizendo assim: e se o presidente for responsabilizado na esfera trabalhista? Onde ele vai ser processado? O que você tem que falar? Foda-se, não tem regra especial para o presidente trabalhista. Se não tem regra especial para o presidente trabalhista, ele é processado onde? Comum, é igual a todo mundo. Então, se não for o assunto sobre infração penal, e se o assunto não for de infração político-administrativa, não fala-se em regra especial para o presidente. Regra especial para o presidente é só nesses 2 casos aqui. Ok? Então, qualquer outra área do direito, o presidente é tratado como uma pessoa normal, sem nenhuma prerrogativa. Tá? Eu quero estabelecer esse primeiro paradigma para a gente seguir com mais força o nosso estudo. Segundo paradigma que eu quero estabelecer. Estabelecemos aqui o primeiro, tá? Segundo paradigma que eu quero estabelecer. Quando eu falo de responsabilização do presidente, eu estou falando da responsabilização de um dos caras mais importantes na figura de poder do Estado. Ele é chefe do Poder Executivo. Se ele é chefe do Poder Executivo, ele tem um grau de importância, relevância. Razão pela qual a Constituição acabou optando para estes cargos de relevância, a Constituição acabou optando pela
por trazer algum tipo de norma protetiva para esses caras, exatamente para que eles possam governar de uma forma melhor. Então, para estudarmos a responsabilidade, eu primeiro preciso entender a teoria das imunidades. Teoria das imunidades, que é exatamente o estudo de normas de proteção, de prerrogativas, que os cargos mais importantes do Estado possuem para que eles possam ter o seu desenvolvimento, seu aprendizado, né, o seu exercício de uma forma mais segura. Então, quando eu falo de imunidades, a doutrina classifica as imunidades em duas espécies. Duas espécies de imunidades. Imunidade formal, imunidade material. Imunidade formal e imunidade material. O que é uma imunidade formal? Imunidade formal é uma prerrogativa de ordem processual. Então, imunidade formal, prerrogativa de ordem processual. O camarada, ele, por ocupar aquele cargo, ele vai ter algum tipo de tratamento diferente em relação ao processo que ele vai responder. Então, é uma imunidade, uma prerrogativa processual. Ok? A segunda imunidade é a imunidade material. Imunidade material associe sempre com irresponsabilidade total. Imunidade material, irresponsabilidade total. Ou seja, o camarada ele não pode ser responsabilizado pelo aquilo que ele fez. Ele fica completamente imune. Entenderam a diferença das duas? Então vamos lá. Pergunta de prova. O CESP ama essa questão. O presidente da República tem imunidade material? Não. Não? Sim, talvez. Deixa eu ligar para minha mãe. O presidente tem imunidade material, sim ou não? Guardem e nunca erre isso. Não. O presidente da República não possui imunidade material. Por um simples fato. Nós somos um Estado republicano. E como república, o presidente deve ser responsabilizado pelos seus atos se ele fizer alguma merda. Então não tem imunidade material para o presidente. Ok? Tá, Daniel, mas alguém tem imunidade material no Brasil? Tem um grupo de cargos que as pessoas que geralmente ocupam eles cometem muitos crimes e precisam de uma imunidade material. Chamam-se parlamentares. Né? Então, os parlamentares possuem imunidade material. Eles são imunes materialmente em razão das suas palavras, votos e opiniões proferidos no exercício da função. Então, quando você vê lá uma votação lá no Congresso, que você vê um parlamentar lá, porque Vossa Excelência é um corno, Vossa Excelência é um ladrão. Por que o parlamentar pode fazer aquilo e nada acontece com ele? Porque ele tem imunidade material, que é a inviolabilidade parlamentar. Ele é imune. Ele não responde penalmente, administrativamente, civilmente, não responde de forma alguma. E os conselhos de ética dos deputados, quando eles fazem quebra de decoro? Então, aí você tem a quebra de decoro. A quebra de decoro, ele é um tipo de responsabilização administrativa que existe em razão do exercício do mandato. É porque é o seguinte, a imunidade material do parlamentar ela não é um salvo-conduto para ele fazer o que ele quiser. Esqueceram só de avisar isso para o Bolsonaro. Então, por exemplo, o Bolsonaro é um cara que não tinha essa noção. Você percebeu que ele, apagou, assim, você pegar o início dele quando estava na época do impeachment, todo dia tô matando o cu, vou matar todo mundo, negro, índio, tal, todo mundo. Aí ele levou 10 catracadas. E a última agora, que ele já perdeu agora, que foi em relação àquela deputada Maria do Rosário lá, que já tá perdeu no STJ, vai pro STJ, vai perder, perdeu, vai ser condenado. Por quê? Porque por algum momento ele achou que a imunidade material era eu posso então fazer o que eu quiser. E ela não é isso. Por isso que a discussão hoje é para acabar com a imunidade material. Por quê? Porque o parlamentar ele não consegue distinguir quando ele precisa usar isso para a sua função e quando ele está excedendo. Toda vez que ele excede o limite funcional, quebra de decoro parlamentar. Entendeu? Então, por exemplo, preciso chamar você de ladrão no exercício da minha função? Não. Depende. É um critério subjetivo.
Depende, super depende. Por isso que cada caso a responsabilização vai ser verificada de uma forma. No fundo, a política brasileira ainda ela é regida por uma política coronelista. Então, quando você é culpado por algo, politicamente falando, quando você não agrega mais valor. O Temer foi acusado 2 vezes. E por que ele não foi? Nenhuma delas passou. Porque ele agregou valor. Né? Parlamentar. Tem um parlamentar preso? Tem. E tem parlamentar que fez coisa pior e não está preso. Valor. Cunha e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Mesma merda, acusação nos 2, um está preso, o outro está solto, terminou o mandato, tudo ok. Valor. Então, o direcionamento vai ser por isso. Aquele parlamentar, o maluco lá também do Aécio Neves, né? Que era para estar preso. O que a Câmara decidiu? Não, solta ele. Valor. Então, tudo depende disso. A política ainda está muito entremeada. Então, quando você substitui essa galera, entrar uma nova política, você pode ter uma visão diferente, mais pura, né? Então, decoro é isso. Decoro esse cara está com a gente ou está contra a gente? Está com a gente. Então, absolve. Está contra a gente. Libera. O decoro serve para isso, tá? E a imunidade material, como tem esse caráter subjetivo de definir quando rompeu, quando não rompeu, aí, meu brother, só o caso concreto para decidir. Tá? Mas a imunidade material é inviolabilidade total. O cara não pode ser responsabilizado por palavras, votos e opiniões proferidas no exercício da função. Esse é o conceito. Ainda que ele não esteja na casa. Então, ainda que ele esteja fora da casa parlamentar, se ele estiver no exercício da função, ele está protegido, inviolável. Essa é a teoria linda, é assim que funciona, é assim que eu levo para a prova. Presidente não tem isso. Tá? Presidente não tem imunidade material. Outro detalhe, antes da gente analisar as hipóteses. Eu preciso entender que imunidade não pertence à pessoa. Lembre-se sempre que a imunidade pertence ao cargo. Isso é fundamental para você não errar a questão de prova. Imunidade é do cargo, não da pessoa. Então, a pessoa que está no cargo, enquanto ela está no cargo, ela tem proteção. Saiu do cargo, perdeu proteção. Isso tem que ser automático no teu cérebro. Porque a pergunta de prova vai buscar isso. Ela vai te fazer uma pergunta de imunidade e você tem que olhar. A primeira pergunta que você tem que fazer para você. Está no cargo ou não está no cargo? Não está no cargo, não tem. Está no cargo, tem. Acabou. Simples assim. Beleza? Guardem isso, porque isso são premissas para a gente trabalhar agora com as hipóteses de imunidade formal. Porque apesar do presidente não ter imunidade material, o cargo é importante, então ele vai ter imunidades formais. Vamos analisar agora as 4 imunidades que o presidente possui e que são excelentes para serem trabalhadas na sua prova. Primeira imunidade formal do presidente é a chamada imunidade em relação ao processo. Tivemos aula aí 2 anos seguidos, hein? Não dá para errar. Então, imunidade em relação ao processo. Só lembrando de um detalhe aqui. Esse tema de responsabilidade que nós estamos estudando agora, ele possui sua previsão nos artigos 85 e 86 da Constituição Federal, tá? Então, são os 2 artigos que você vai precisar ler quando você for ler a Constituição para você ter o conteúdo que nós vamos falar aqui agora. Ok? Então, vamos lá. Então, primeira imunidade que o presidente tem, imunidade em relação ao processo. E o que essa imunidade em relação ao processo nos apresenta? O presidente da República só pode ser processado se tiver autorização da Câmara dos Deputados. Então, primeira prerrogativa do presidente da República é em relação ao processo. Ele só pode ser processado se tiver autorização da Câmara dos Deputados. Autorização da Câmara dos Deputados. E a Câmara dá essa autorização pelo voto de
2/3. Guardem isso. É absoluta? Qual é? Vamos lá. 2/3. Se cair na tua prova assim, a autorização feita pela Câmara é pelo voto da maioria simples dos membros. Eu marco certo ou errado? Errado, é 2/3. Se aparecer maioria absoluta, eu marco certo ou errado? Errado, é 2/3. Se aparecer maioria qualificada, eu marco certo ou errado? Certo. Então, atenção. A banca pode trocar 2/3 por uma maioria qualificada. Porque a maioria qualificada é o nome que nós damos para a maioria acima da maioria absoluta. 2/3 é mais do que a maioria absoluta. Questãozinha, top. Trocou ali, pronto, já tem a questão de prova. Beleza? Então, o presidente da República só pode ser processado se tiver autorização da Câmara dos Deputados pelo voto de 2/3 dos membros. Como que é o nome que a doutrina dá para esta autorização? Chama-se juízo de admissibilidade. Então, cuidado com isso também. Que na tua prova ele pode simplesmente se referir a isso. Juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade é exatamente esse juízo emitido que autoriza o processamento do presidente da República. Então, estamos autorizando o processamento do presidente. Na prática, como é que funciona? Quando você é presidente da República, naturalmente você acaba desagradando algumas pessoas com as suas decisões, né? É impossível você agradar a maioria. E com o presidente não vai ser diferente, porque isso é uma regra universal. Quando o presidente desagrada algumas pessoas, é natural que algumas pessoas que estão ofendidas vão lá e proponham reclamações e denúncias contra o presidente da República, ok? E quando as pessoas vão lá e propõem algum tipo de reclamação contra o presidente da República, seja através de uma queixa-crime, seja através de alguma coisa que o presidente tenha feito que possa ensejar em responsabilização no processo de impeachment, a Câmara, ela recebe isso constantemente. Então sempre está batendo na Câmara algum pedido de processo de impeachment, alguma denúncia. No caso do Temer tem tudo, né? Tem criminal, tem impeachment, tem tudo. Tá? E os caras não deixam passar. Olha que louco isso, velho. Tem tudo. Qualquer país sério o cara tinha pulado do prédio, porque tipo, só do fato de ter duvidando de você, pô, né? O Japão, por exemplo. O Japão, o cara, às vezes é um secretário da Secretaria dos Troubles lá, suspeita de coisa. O cara, o quê? Suspeitando da minha honra? Pum, corta a cabeça e pronto, acabou, cara. Ninguém discute, ninguém vai falar, mas não, é outra cultura, né? Aqui não ia sobrar ninguém. Aqui não ia sobrar, mas aí que tá. Essa é uma proposta que eu acho que seria bem interessante. Uma proposta de reforma política não vindo de cima, vindo de baixo. Como paradigma de eleição para a próxima eleição, vote alguém que nunca esteve no poder. E que tenha ficha limpa. E o que é ficha limpa? Não pode nem ter passado na final da delegacia. Queridos, vocês vão ser policiais? Vão ser, não vão? No dia que vocês passarem no concurso, sabe o que vão pedir para você pisar lá dentro? A tua ficha completa. Se tu tiver um inquérito policial e você falar na sua FIC que você não teve nada, você está fora. Daniel, o inquérito pode me eliminar? Não. Mas você vai ter que dizer que você já teve o inquérito. Você tem que dizer. Ok, Daniel, estou sendo processado criminalmente. Pode te eliminar? Não. Você só pode ser eliminado se tiver transitado em julgado. Mas se você estiver respondendo e você não dizer, você está fora. Véi, precisa ser um policial. A gente está falando do cara que é o chefe do poder. Como é que eu deixo um chefe do poder com processo penal, 30 denúncias arquivadas? Não pode, velho. Eu tenho que ter essa concepção. Eu falo, se para mim é exigido isso para ser um policial, para um cara que vai ser chefe do poder, ele tem que estar limpíssimo. Ele não pode nem ter passado na delegacia, nem para dar bom dia pro delegado. Passou, velho, já tira esse cara. Ah, mas não tem nada, mas eu tenho suspeita. Pronto, tem suspeita, tira, cara. Coloca um cara limpo lá, tem um monte de gente limpa na sociedade. Lembra, as pessoas mais velhas, o meu sogro mesmo, meu sogro levou uma multa desse e quase ficou em depressão. Ele levou uma multa.
Falei, caralho, velho, olha como é que era a cabeça, né? Nossa, eu levei uma multa. Um dia desse tem uma intimação lá pra... Cara, o juiz me chamou. Não é nada, pode ficar tranquilo. Não, mas eu nunca recebi uma intimação em casa. Era outra cultura, a gente precisa de pessoas assim pra estar no poder, que aí o Brasil muda. Essa é uma proposta que eu tenho. Coloca o cara limpo lá. Desculpa, os 2/3 é maioria qualitativa? Qualificada. Qualificada, obrigado. Isso, pode trocar por maioria qualificada. Tá? Então, assim, todo dia chega lá na Câmara, todo dia chega lá. Aí o que o presidente da Câmara faz? A primeira coisa que o presidente da Câmara faz é decidir se aquela denúncia, aquela queixa tem fundamento ou não. Então ele faz uma avaliação tipo prévia para ver se não é um fanfarrão querendo zoar o barraco, entenderam a ideia? Gente, o Procurador-Geral da República não é um fanfarrão. Então, quando ele chega com uma parada, ele chega com uma parada. É o PGR chegando com uma parada. Né? Mas, quem vai decidir se isso vai continuar é o presidente da Câmara. Então, o que o presidente da Câmara faz? Quando a denúncia é idiota, ele simplesmente nem joga para frente. Ele não institui comissão para avaliar, faz nada. Ele fala assim, isso aqui é fanfarrão. Quando a denúncia tem indícios de mais gravidade, tem fundamento, tem prova, o que o presidente da Câmara faz? Ele constitui uma comissão de deputados. E essa comissão vai analisar a denúncia. E esta comissão vai emitir um parecer sobre aquela denúncia. E este parecer é que vai para o plenário da Câmara e a Câmara vai decidir se autoriza ou não o processamento do presidente. Entenderam como é que funciona? Então, é em cima do parecer que a Câmara decide. Obviamente que quando o parecer já está num sentido, você já está tendo um movimento político sendo arquitetado, como nós assistimos, acho que foi a aula prática mais incrível que nós tivemos, foi agora do Temer, né? Tiveram liberação de alguns bilhões de reais para emendas parlamentares nas duas denúncias. Nas duas denúncias. Tum. Articulação política, parecer da Câmara não autoriza, Câmara, obviamente, acompanha. Foi exatamente um cenário previsível para o cenário político atual. Tá? Mas é isso que ocorre aqui. Né? Então, o presidente da Câmara ele só deixa o negócio prosseguir quando a denúncia realmente tem fundamento. Se não tem, ele já mata ali mesmo, nem analisa, não tem nada. Porque constantemente chegam denúncias vazias lá contra o presidente. Tá? Esse é a primeira prerrogativa. Se eu quiser processar qualquer um de vocês aqui, eu simplesmente entro com processo contra vocês, vou lá no tribunal, entro com processo, acabou, não precisa pedir autorização para ninguém. O presidente não, por ser o presidente, por ter a prerrogativa, para ele ser processado tem que ter autorização da Câmara. Beleza aqui? Tranquilo? Segunda prerrogativa do presidente. A segunda prerrogativa do presidente é a prerrogativa chamada prerrogativa de foro. E o que é a prerrogativa de foro? Prerrogativa de foro é o local de julgamento do presidente. Qual o local em que o presidente será julgado? Então, o presidente, ele tem duas prerrogativas de foro. Ele pode ser julgado no STF, quando ele praticar infração penal comum, ou ele pode ser julgado no Senado, quando for praticado o chamado crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Tá? São as duas formas de responsabilização do presidente, duas prerrogativas de foro. Primeira prerrogativa do foro no STF, Supremo Tribunal Federal, o presidente será processado se tiver infração penal comum, ou ele será processado no Senado se tiver crime de responsabilidade. Essa questão caiu na última prova de agente da PF. Caiu exatamente essa questão aqui. Foi exatamente isso aqui. E o que eles fizeram na prova? Eles fizeram uma cagada. O SESC fez uma cagada que prejudicou milhares de alunos.
que aconteceu naquele edital da PF? Que eles não vão fazer mais isso. Não havia a opção de alteração de gabarito, só havia a opção de anulação. A questão era idiota, era simples. Todo mundo que tinha estudado acertou, porque ele simplesmente colocava isso aqui trocado, né? Então a galera foi lá, marcou errado, só que o gabarito provisório deu certo. Na questão claramente errada. E aí o que a banca teve que fazer com a questão? Anular uma questão fácil, porque o retardado que estava preparando o gabarito da prova colocou o gabarito errado. E aí o cara que não estudou ganhou um ponto. O cara que acertou fez diferença nenhuma. Altamente injusto. Esta questão gerou uma ação judicial. E essa ação judicial questionaram o CESP por que ele tinha colocado esse critério. Não tem mais alteração de gabarito. E aí o CESP foi notificado por isso e não pode fazer isso mais. Tem que ter opção de alteração de gabarito. Por quê? Porque aqui houve um erro que beneficiou pessoas que haviam errado a questão. Foda isso, né? Mas isso aconteceu. Então essa questão caiu na prova. E eles fizeram o quê? Trocaram. Essa questão cai direto em prova. Eles só trocam ali. STF pelo Senado com suas características. Então, memorizem STF infração penal comum, Senado crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, famoso processo de impeachment. Ok? Tudo bem? Vamos entender agora o que é infração penal comum. O que é infração penal comum? É qualquer infração penal, cometida no exercício da função. Qualquer infração penal cometida no exercício da função. Ok? Então, infração penal comum aqui é qualquer infração penal cometida no exercício da função. Então, se o presidente comete uma infração penal no exercício da função, ele deve ser processado no Supremo Tribunal Federal. Ok? Qualquer infração penal cometida no exercício da função. Leia-se, quando eu falo infração penal, eu estou falando de quê? Crime penal comum. Crime com contravenção. Crime e contravenção. Cuidado com isso. Tá? Então, infração penal é o gênero. Quando ele coloca aqui infração penal comum, ele está simplesmente distinguindo desta outra infração aqui. Por isso que é utilizada essa nomenclatura infração penal comum. Mas é qualquer infração penal, crime ou contravenção. O presidente cometeu no exercício da função, STF. Tudo bem aqui? Tá? Essa é a primeira coisa que você precisa guardar aqui, porque ela é muito importante para a sua prova. Queridos, o que é crime de responsabilidade? Primeira coisa que você tem que saber sobre crime de responsabilidade é que o crime de responsabilidade não é um crime. A primeira informação que você tem que guardar, crime de responsabilidade não é um crime. Este nome é um nome impróprio que foi dado para ele e induz as pessoas a acharem, a entenderem de forma errada. Crime de responsabilidade se trata de uma infração de natureza político-administrativa. E essa infração, se ela é uma infração de natureza político-administrativa, ela não pode se confundir com crime. Logo, se cai na tua prova assim, o cara condenado por uma infração de política administrativa pode ser preso. Certo ou errado? Errado, não é crime. Se não é crime, não pode ser preso. Tá? E qual é a consequência de um cara condenado por crime de responsabilidade? Segundo o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, são duas as consequências para o crime de responsabilidade. Perda do cargo e, observem, falei? E inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Ok? Então, segundo a Constituição Federal, norma fundamental, carta magna, norma superior, todo mundo tem que obedecer essa porra. Todo mundo.
perda do cargo e inabilitação para a função pública pelo prazo de 8 anos. Artigo 52, parágrafo único. Só quem não conseguiu entender a língua portuguesa aqui foram os senadores. Não é? Que inventaram, a gente até brinca, né? Agora tem jurisprudência do Senado. Né? Que inventaram um novo tipo de penalidade. Tipo, perda do cargo ou, se rolar, né? Se a gente quiser, inabilitação. E aí, no caso concreto da Dilma, diga-se de passagem, processo este que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal por meio de ADIM, e que, obviamente, o STF não terá nenhum julgamento a curto prazo, porque o STF ia trazer um puta problema para o Brasil. Imagina, o julgamento da Dilma é nulo. Meu brother, é nulo, tá errado. Agora, tu imagina o STF chegar e falar assim, gente, é inconstitucional o que fizeram. Como o STF não tem o que dizer a não ser isso, o que o STF vai fazer malamente? Não vou falar nada, deixa essa porra, justiça, tô cheio de processo aqui, velho. Ó, STF tem, nossa, velho, tá abarrotado de processo. Cara, ele tá na fila, qualquer hora a gente julga, aí vai sair Temer, vai entrar outro presidente, já passou o time, o que você faz? Acabou, morreu. Entendeu a ideia? Mas o que foi feito no processo da Dilma foi uma afronta constitucional completamente abusiva. Diga-se de passagem, e aqui é onde você tem que ter cuidado, porque na prova, o que os seus concorrentes vão levar para a prova? O que viram. E você tem que levar o que você viu e o que está escrito na Constituição. Na prova, os caras podem muito bem jogar lá, ó, como já jogou várias vezes, pode pesquisar questões do CESP, você vai encontrar lá, perda do cargo ou inabilitação para a função pública, questão errada. Porque o cognitivo não é ou, é e. Quem quiser ver essa questão, a última que eu me recordo, 2014, prova do STM, pode chegar lá, tá lá essa questão lá. Tá lá. O cara trocou o e por ou, questão errada. Então, qual a consequência, apesar do que aconteceu? Qual a consequência? Perda do cargo e inabilitação. E aqui eu vou te explicar o porquê que os senadores tiveram essa leitura. Uma leitura equivocada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no caso do Collor. Quando o Collor foi processado, o processo de impeachment dele, o STF construiu toda uma base jurisprudencial em cima do processo de impeachment. E por que o STF ele acaba contribuindo demais com isso? Porque o processo de impeachment ele é regulado por uma lei, que é a Lei 1079. De quando é essa lei? 1950. Então ela parece estar um pouco defasada. O fato de o Congresso não aprovar uma lei mais atual é notório, é óbvio, não queremos mexer com isso, porque tipo, foda-se. Mas cara, de 88 para cá nós temos aí 3 presidentes passando por um processo, né, de responsabilização. E a lei é muito defasada. O que o STF tem que fazer então? O STF o tempo todo ele tem que ficar dando julgados para complementar a norma. E na época do Collor, o STF trouxe uma classificação da natureza jurídica dessas penalidades. Guardem a natureza jurídica porque elas já caíram em prova. São 2 penalidades no processo de impeachment. Perda do cargo e inabilitação para a função pública por prazo de 8 anos, ok? No processo do Collor, o STF decidiu então que essas 2 penas são ou possuem natureza. São penas autônomas e cumulativas. Então, qual a natureza jurídica das penalidades aplicadas no processo de impeachment? São penas autônomas e cumulativas. Segundo o STF, perda do cargo e inabilitação para a função pública, que está no artigo 52, parágrafo único, são penas autônomas e cumulativas. Essa é a natureza das penas. O que o Senado fez? Os caras são muito mala, né, velho? Dá nojo.
Os caras olharam e falaram assim, ei, o STF falou que as penas são autônomas. Pronto. Se elas são autônomas, então eu posso aplicar cada uma delas. E aí, o Senado, no dia de julgamento da Dilma, alguém levanta a mão e fala assim, por que a gente não faz duas votações, uma para uma pena e outra para outra pena? Aí eles questionam o presidente do STF, que é o cara que preside. O presidente do STF, sabiamente e malamente, diz, vocês são os titulares da função. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu quero me reservar o direito de atuar na minha função, que é juiz. O que ele cantou a pedra? Não vou me meter nesse problema. Porque quando chegar lá, vocês estão fazendo uma puta cagada. E eu quero me reservar o direito de julgar quando aparecer por lá. Então o presidente do STF não se envolve na situação da presidência. E aí os senadores, com base na jurisprudência do STF, de que as penas são autônomas, decidem fazer 2 julgamentos e 2 votações. Entenderam a justificativa aqui? Gente, vocês nunca vão ver isso na televisão, ok? Isso é bastidor. Isso é o universo jurídico da parada. Eu vi num lugar também que além da lei 1070, 79. O regimento interno do Senado também diz que pode optar. Não sei se eu... Ainda que dissesse, o regimento interno, ele não pode contrariar a Constituição. Esse paralelismo das formas, né? Oi? Você tem a questão da Constituição sobrepor. Sem dúvida nenhuma. Paralelismo das formas. Paralelismo das formas, exatamente. Não tem como. Você tem a Constituição norma máxima, tudo tem que vir ali e estar de acordo com ela. Por isso que o STF não vai enfrentar esse tema tão cedo. Porque na hora que enfrentar, para ele confirmar o que aconteceu, o STF vai ter que fazer uma manobra jurídica muito grande, isso gera muito esforço. Então, melhor passar o tempo, já entrou outro presidente eleito, aí acabou, não se discute mais no assunto. É o que vai acontecer na prática e vocês vão lembrar dessas palavras quando acontecer. Então, qual que é o meu medo dessa questão em prova hoje? É porque eles podem invocar o que aconteceu na prática. Então imagina se vem na questão assim, recentemente o Brasil teve um processo de impeachment da Dilma e fazer uma questão interdisciplinarizada ali, pegando atualidades que caem na sua prova e julgar com o direito constitucional. E ele te perguntar o que aconteceu. Então se te perguntarem o que aconteceu no processo da Dilma, 2 julgamentos, ela foi condenada à perda do cargo, mas não foi condenada à inabilitação para a função pública. Ok? Ela foi condenada só 1. Se te perguntarem o que é o correto que está na Constituição, aí é as 2 penalidades. Perda do cargo e inabilitação para a função pública. Essa é a pergunta que historicamente o CESP fez outras vezes. Cena, assim, até aí tudo bem. Vamos lá, vamos colocar no campo prático aí que está na mídia. Questão de responsabilidade. No caso da Dilma, quem fiscaliza... Já vamos chegar nisso aí. E por que deixou... Já vamos chegar nisso aí. A gente vai falar quais são o que é considerado o crime de responsabilidade. A gente já chega nisso aí e eu faço comentário. Todo mundo captou isso aqui então? Então meu medo é só vir uma questão de prova onde o cara invoca a atualidade. Se invocar a atualidade, você tem que lembrar do que aconteceu. Ela foi condenada por um, não foi condenada por outro. Se invocar a Constituição Federal, 2 penalidades. Acabou, não se fala mais isso. Está na lei, está na Constituição Federal, 2 penalidades. Tudo bem até aqui? Chegando na questão da colega aqui agora. O que é considerado crime de responsabilidade? Os crimes de responsabilidade estão no artigo 85. Então, se você pegar a lista do artigo 85, ele vai trazer uma lista de condutas que são considerados crimes de responsabilidade. E vai ter aí atentar contra a Constituição, atentar contra os poderes, atentar contra as liberdades individuais. E um dos tipos que aparece aí é atentar contra a lei orçamentária. Atentar contra a lei orçamentária foi a justificativa que gerou o impeachment da Dilma. Porque a Dilma praticou aquelas chamadas pedaladas fiscais, ok? Essa foi a justificativa. O que aconteceu?
Como que se deu o processo? E aqui respondendo a sua pergunta. Quem julga as contas do presidente da República? Conta pública. Congresso Nacional. O Tribunal de Contas, ele apenas apresenta o parecer. Então, o Tribunal de Contas julga contas dos outros administradores, mas não do presidente. As contas do presidente são julgadas diretamente pelo Congresso. Ok? Agora vamos recuperar a história. Conta da Dilma. Parecer do TCU. O TCU pega e fala assim, tem pedalada fiscal. O que o Congresso faz? Aprova as contas. Então as contas da Dilma foram aprovadas. A oposição encabeçada pelo bandido chamado Aécio Neves começa o movimento. Olha o que fizeram! E aí começa. Aí chama a sociedade para a rua. Congresso se vê acuado. O que o Congresso faz? Autoriza o processo de impeachment. Beleza? Foi isso que aconteceu. Mas as contas já tinham sido aprovadas. Olha que louco. E ela foi acusada de pedalada fiscal e ela foi acusada de atentar contra a lei orçamentária. Foi aqui que ela saiu. Obviamente que ela saiu porque ela não tinha poder político, ela era uma péssima líder, porque ela não sabia falar, né? Se fosse um Lula da vida, ele tinha engolido os caras, porque o Lula, tipo assim, é infinitamente mais habilidoso no discurso, né? Um Fernando Henrique da vida também, que é um cara muito safo no discurso, mas a Dilma é uma merda. E aí ela perde apelo popular, perde o Congresso. Ela não fez crime de responsabilidade. Razão pela qual o Congresso fala, Dilma, nós só queremos tirar você daí, cara. Mas, ó, você pode até tentar se candidatar a qualquer coisa depois, a gente não vai nem te condenar aqui. E ninguém entende qual que é esse jogo. E aí condenam ela numa parada, mas fala, ó, você cometeu um crime gravíssimo, um crime de responsabilidade, tá? Você fudeu o Brasil, mas amanhã você pode fazer ter qualquer outro cargo político. Gente, qual a coerência disso, né? Então ficou essa lacuna lá. Que, obviamente, a história vai apagar, porque o Brasil não cuida da sua história. O mais importante aqui, para a minha prova, é... Qual a linha que ela entrou? Atentar contra a lei orçamentária. Essa questão já veio 2 vezes no CESP, do impeachment da Dilma para cá. Exatamente perguntando qual o crime de responsabilidade. Então, lista do crime de responsabilidade, artigo 85. Decorem ela. Decorem essa lista, porque o CESP adora perguntar qual infração é considerada crime de responsabilidade e ela está aí. Uma pergunta que o CESP gosta muito também. Esta lista de crimes de responsabilidade é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? Rol taxativo ou exemplificativo? Ativo, né? Ativo. Então guardem. Rol exemplificativo. Cara, isso aqui é foda. Por quê? Porque o cara que estuda para cargo de polícia estuda direito penal. E quando você estuda direito penal, um dos princípios de aplicação da penalidade é a taxatividade da norma, cara. Eu não posso aplicar nada que não está ali. E aqui você faz uma associação, infração também. Infração tem que estar prevista, pois é. Mas este rol é exemplificativo. E onde que está essa previsão? No parágrafo único do artigo 85. E por que o parágrafo único do artigo 85 ele abre o rol? Porque ele diz o seguinte, olha, essas infrações serão regulamentadas em lei. Queridos, o que é atentar contra a União? A Constituição diz que atentar contra a União é crime de responsabilidade. Tá, mas o que é isso? Eu não sei. A Constituição, a definição de crime de responsabilidade dada pela Constituição não é suficiente para punir. Eu preciso da lei. Qual a lei? 1079. Então, o que a lei de crime de responsabilidade traz? Ela especifica cada conduta e cada comportamento que vai ser considerado crime de responsabilidade. Por isso que o rol é exemplificativo, porque você tem a lei de crime de responsabilidade trazendo as diversas hipóteses específicas de comportamento que gera responsabilização. Mas quando você coloca na lei quais são os casos, não fica um rol taxativo? Na lei sim, mas eu perguntei aqui. Na prova de constitucional eles vão te perguntar, o rol de crime de responsabilidade da Constituição é taxativo ou exemplificativo? Aqui é exemplificativo, na lei é taxativo. Entendeu? Não tem que falar.
É porque, Se for aberto, na verdade, ele não vai te perguntar sobre a Lei 1079, a não ser que caia no seu edital a Lei 1079. Então a pergunta de constitucional vai ser direcionada sempre para cá. Tá? Aí o rol é exemplificativo. Beleza? Essa é uma questão que o CESP já fez algumas vezes, então tem que ter cuidado com ela aí. Beleza até aqui? Tá? Agora nós vamos entrar numa parte que teve uma grande mudança feita pelo Supremo, que é exatamente nesse processo aqui. Nós vamos fazer a ligação agora dessa primeira prerrogativa com essa segunda, tá? Então olha só. O chimarrão entupiu, tá foda. O chimarrão tem essa habilidade, né? Às vezes entupir ali, você fudeu, né? Mas não vem dizer gaúchão aí que eu não sei fazer, não. Sei que hoje eu entupiu aqui porque eu mexi demais na bomba. Então, ó, queridos, quero processar o presidente da República por infração penal comum ou crime de responsabilidade. Precisa de autorização de quem? Câmara dos Deputados. Pelo voto de? 2/3 dos seus membros. Se é infração penal comum, ele é responsabilizado no STF. Se for crime de responsabilidade, ele é responsabilizado no Senado. Então vamos lá. A partir do momento em que inicia o processo, o presidente da República fica suspenso das suas funções pelo prazo de 180 dias. 180 dias. Ok? Esse prazo é improrrogável. 180 dias, se não finalizar o processo dentro de 180 dias, o presidente volta para o exercício das suas funções, mas o processo continua. Então, o fato de acabar o prazo de 180 dias não encerra o processo. Ele volta para a presidência e o processo continua. Ok? o prazo é para os dois, para o processo de... Perfeito. O prazo é para os dois. 180 dias se for infração penal comum, 180 dias se for crime de responsabilidade. Tranquilo? Pergunta de prova. A partir de quando começa o prazo de 180 dias? A partir da Câmara? Sim ou não? Não. O prazo de 180 dias se inicia a partir do início do processo. E o início do processo é da onde? No STF ou no Senado? Que é juízo de instalação, né? Já vamos chegar nisso aí. Então aqui você tem que ter muito cuidado com o seguinte detalhe. A Constituição, no artigo 86, deu um nome diferente para o início do processo em cada uma das casas. Então o artigo 86 diz o seguinte, que a suspensão do presidente no STF se dá a partir do recebimento da denúncia ou queixa. E no Senado, ela inicia a partir da instauração do processo. Então o CESP já fez uma sacanagem aqui. Trocou de lugar este termo de início do processo. É uma pegadinha idiota. Mas, se você não prestar atenção, você passa batido na prova. Então, no STF, o início da suspensão se dá com o recebimento da denúncia ou queixa. E no Senado, se dá com a instauração do processo. Ok? Tudo bem até aqui? Questãozinha bem top que pode aparecer na sua prova. Tranquilo? Queridos, lembrem também que quem preside o julgamento do Senado é o presidente do STF. Tá? Isso é uma determinação da lei e da própria Constituição. O presidente do STF não julga. Ele apenas preside, então ele é uma autoridade administrativa na sessão de julgamento. Consagrando aqui o sistema de freios e contrapesos. Ok? Vamos lá, agora nós vamos para as novidades do Supremo Tribunal Federal. Queridos, respondam para mim. Presidente está sendo acusado de ter cometido uma infração penal comum. Manda a queixa ou a denúncia para a Câmara dos Deputados. E a Câmara autoriza. Pergunta de prova. Se a Câmara autorizar o processamento do presidente por infração penal comum no STF, o STF é obrigado a processar o presidente?
Entenderam a pergunta aqui? Então, a Câmara autorizou. Pode processar o presidente por infração penal comum. O STF é obrigado a processar o presidente por infração penal comum? Sim ou não? Não. Por isso que a Constituição fala que a suspensão do presidente se dará com o recebimento da denúncia ou queixo. Ou seja, o STF atua como órgão jurisdicional, autonomia. O que o STF vai usar aqui? Ele vai ver se realmente tem indícios de infração comum. É processo. É procedente ou não. Ah, não, tem sentido aqui, realmente. Então, processa. Não, não tem sentido, não processa. Acabou. Como um juízo normal. Ok? Então, o STF não está vinculado à decisão da Câmara. Ficou claro isso aqui? Segunda pergunta. Se a Câmara autoriza o presidente da República a ser processado por crime de responsabilidade, processo de impeachment, o Senado é obrigado a processar o presidente, sim ou não? Uma boa resposta. Essa é a saída de todo... Depende. Não, Bison, aqui não depende porra nenhuma, não. Mas a Constituição Federal diz que tem que aceitar. O Senado diz que não deveria ficar se subordinar a uma decisão da Câmara. Que foi o que eles fizeram no outro... Então vamos lá. E aí? Câmara autoriza. Senado é obrigado a processar, sim ou não? Queridos, até dezembro de 2015, ou seja, não faz muito tempo, todas as questões de prova sobre isso diriam que o Senado estaria vinculado à decisão da Câmara. Ok? E por que o Senado estaria vinculado à decisão da Câmara? Porque os dois órgãos têm natureza política e não possuem hierarquia entre eles. Logo, o Senado estaria subordinado à decisão da Câmara, vinculado à posição da Câmara. Então, se a Câmara autorizasse, o Senado era obrigado a processar. Dezembro de 2015, processo da Dilma, este posicionamento muda e o STF passa a entender que o Senado não está mais vinculado à decisão da Câmara. E esse é o posicionamento que está vigente agora. E por que eu te dei os dois posicionamentos? Porque tu vai fazer questão em casa e tu vai encontrar alguma questão antiga que vai dizer que era obrigado, ok? E para aquela época estava correto. Dezembro de 2015 para cá, não está mais. Por isso que quando um cara tem um curso de Direito Constitucional antes de 2015 e está estudando por ele desde a PF de 2013, não, eu tô meu curso desde 2013, estou estudando pra caralho, você vai se fuder. Você vai se fuder porque 2015 para cá mudou coisa pra caralho. E isso faz muita diferença. Então, olha só. O que o STF cria aqui? O STF cria, dentro do procedimento de impeachment, uma nova fase. O chamado juízo de instauração. É como a doutrina tem chamado. Juízo de instauração. E o que é esse juízo de instauração? Quando a Câmara autoriza o processamento do presidente da República, ela manda isso para o Senado. E o Senado faz o quê? Recebe, o presidente do Senado nomeia uma comissão, esta comissão analisa a denúncia e aí vai para o plenário do Senado. E o plenário do Senado decide se aceita ou não aquela denúncia. Entenderam aqui? Então, hoje, só finalizar, hoje eu passo a palavra. Hoje, isso é que funciona para a sua prova. O Senado não é mais obrigado e não está mais vinculado à decisão da Câmara que autorizou o processamento do presidente. Ok? Agora, eu vou só finalizar essa ideia, hoje eu passo a palavra. Olha só que loucura o que aconteceu. Queridos, você tem agora dois momentos no Senado. Você tem o juiz de instauração, você vai ter o processo aqui e depois você vai ter o julgamento. Tudo bem? Então, eu tenho aqui juiz de instauração, eu tenho o processo e tenho o julgamento. Queridos, comigo,
Isso aqui já é clássico, já está na Constituição. Senado, para condenar o presidente da República por crime de responsabilidade, precisa de quantos votos? 2/3, é sempre lembrar. 2/3 na Câmara autoriza, 2/3 condena no Senado. Então, para julgar a condenação, se dará com 2/3. Ok? Tudo bem aqui? 2/3 condena no Senado. Aí vem a grande questão. Quantos votos eu preciso para emitir o juiz de instauração que vai autorizar o processamento do presidente por crime de responsabilidade? Maioria simples. Cara, isso aqui é muito top de prova, velho. Atenção. Maioria simples. Então, olha só. Processo, Câmara autorizou. Câmara autorizou. Vai para o Senado. O presidente do Senado nomeia a comissão. Comissão analisa. Quando a comissão analisa, ela emite um parecer. Este parecer vai para o plenário do Senado. O Senado aprova ou não o processamento do presidente pelo voto da maioria simples. E maioria simples entende-se maioria dos presentes. Ok? Aí tem o processo, 180 dias. Julgamento. Julgamento, 2/3 para condenar, para a condenação do presidente por crime de responsabilidade. Cara, esses dois quórums aí estão fazendo estrago em prova. Estão fazendo estrago em prova. Então tem que ter muito cuidado para não errar isso aqui. Quórum é sempre um detalhezinho escroto, né? Então em prova, então, cara, fica ligado, porque isso aqui é um novo posicionamento hoje adotado no Brasil. Pode falar, querido. Em relação ao STF, quando ele recebe ou não a denúncia, não chama-se então juízo de instauração. Tem nada a ver. Pode chamar, não tem problema. Mas você não tem uma fase, você não tem um momento assim de, vamos... O presidente do STF vai olhar, ver se tem o pressuposto de crime e lá vai receber ou não. Né? Mas se aparecer essa nomenclatura, não é de todo errado, não tem um problema. O que eu teria um problema talvez é trocar essa nomenclatura com o juiz de admissibilidade. Aqui a questão da prova pode ter mais preciosismo em relação à nomenclatura aqui. Até porque essa nomenclatura é uma nomenclatura nova da doutrina, né? Está começando agora. Professor, no julgamento, 2/3 qualificado. 2/3 dos membros significa também maioria qualificada. Posso trocar por essa nomenclatura aí. E a maioria simples é equivalente A maioria simples é a maioria dos presentes. dos presentes. Eu tenho que ter presente a maioria absoluta na casa e pela maioria simples eu aprovo. Tá. Ok? Fala, querido. Se perguntar segundo a Constituição Federal, se depois a Câmara autorizar o pedido, vai ser julgado no Senado? O Senado, não tem nenhum lugar da Constituição que fala que o Senado está vinculado. É porque na Constituição diz que se admitida a denúncia pela Câmara, será julgado no Senado? Então, será julgado no Senado. Com base nisso, a interpretação era de que era vinculado. Mas a Constituição não falou que é vinculado. Eles interpretaram. Entendeu? Interpretação conforme cristão? É. É isso. A interpretação conforme, ela tem que ser feita no Supremo. Né? Nesse caso ali, era uma ADIM mesmo. E aí, o que eles chamam de interpretação conforme? Quando você tem dubiedade de interpretação. Não havia dubiedade de interpretação. Não havia. Havia um posicionamento. Era esse. Câmara autorizou, Senado processa. Houve mudança de posicionamento. Tá? Mudança de posicionamento. E aí o posicionamento passa a ser esse. Ok? Mas a Constituição ela não trazia isso tipo, o Senado tem que fazer. Era uma interpretação até mais ampla. Por quê? Porque o Senado não tem hierarquia com a Câmara, eles têm funcionalidades diferentes. E são dois órgãos de natureza política. E sobre essa característica de ter natureza política, tem um ponto muito interessante. Tanto o processo de impeachment quanto de infração penal, a autorização da Câmara é política. A Câmara está cagando se o cara fez ou não fez algo. Sempre a decisão terá natureza política. É o que a gente viu claramente, a Dilma, Temer, Collor. Collor tem uma decisão política. Por que o Collor tem uma decisão política? Porque o Collor quis ganhar só. Não dividiu com os coleguinhas, não vai dividir, não? Então tá. Tchau. Temer é malaco. Cara, Temer é constitucionalista, que é um cara mais malaco do que... Um dos primeiros livros doutrinários constitucionais do Temer.
Temer é constitucionalista. Ele sabe tudo. E o cara é político há quantos anos? A vida. Malaco, o cara é top, velho. Viu a nova campanha que ele vai lançar hoje? Não? Não. Nova campanha governamental, vocês vão ver, vocês vão lembrar da aula. Pare e compare. Ele falou, É a campanha que vai lançar, sabe? Marketing presencial agora. Pare e compare. O que eles querem? Fazer com que a população compare com a Dilma. Exatamente. Vamos esquecer que eu sou bandido, gente. Não, isso aí não... Malufizão, lembra do Malufizão? Rouba, mas faz. Essa é a nossa cultura política ainda. Infelizmente é uma cultura política e a sociedade compra a ideia. Galera, entendemos esse processo aqui? Agora vemos outra questão foda que já caiu várias vezes no CESP. Vamos lá. Tem contraditório ampla defesa no processo de impeachment? Tem que ter, né? Sim ou não? Sim, óbvio que sim. Porque se eu estou restringindo o direito, eu tenho que ter contraditório ampla defesa. Isso é claro. Ok? Então tem que ter contraditório ampla defesa. Tranquilo? Segunda pergunta. Tem contraditório ampla defesa na Câmara e no Senado? Não. Ou só tem contraditório ampla defesa no Senado? Entenderam a pergunta? Tem contraditório ampla defesa na Câmara e no STF ou só no STF? A pergunta clássica é: tem contraditório ampla defesa em todas as fases do processo ou só quando o processo está no Senado e no STF? Acho que em todos? Só depois? Então o STF diz em todos. Então olha só que louco. Presta atenção. Câmara. Lembra da historinha que eu contei da Câmara? O maluco chegou lá, apresentou denúncia contra o presidente. O presidente da Câmara analisa e fala, tem fundamento. Constitui comissão. Beleza? Quando ele constitui comissão, antes da comissão dar o seu parecer, defesa prévia do presidente. Começa ali o contraditório. O presidente apresenta a defesa prévia. Câmara dá o parecer. Vai para a Câmara, plenário. Antes do julgamento no plenário da Câmara, defesa do presidente. Chega no Senado, juiz de instauração, defesa. Julgamento, defesa. Então, você tem hoje contraditório para defesa do presidente da República em todas as fases do processo. Ok? Essa também é uma questão topíssima. Mais uma? Vamos lá? Cabe habeas corpus no processo de impeachment? Se fosse tão simples, o STF não tinha se posicionado. Então não é assim. Mas o raciocínio é exatamente esse. O STF confirmou o posicionamento já tinha antigo. Não cabe habeas corpus em processo de impeachment, por quê? Porque não há restrição da liberdade de locomoção. A Dilma entrou, falou, mas eu vou ter restrito minha liberdade de locomoção de ir para o Planalto trabalhar. Falou, não, você não cola. Beleza? Então não há habeas corpus no processo de impeachment. Beleza? Vamos mais uma para a gente fechar? Presidente condenado no processo de impeachment. E eu sou presidente, acho que isso aqui foi inconstitucional, está ilegal. O Poder Judiciário pode rever a condenação? Sim ou não? sim. Como é que é? Eu fui condenado. Houve condenação do processo de impeachment no Senado. A pergunta é, o Judiciário pode rever a decisão do Senado? Não. Sim ou não? Se aparecer novas provas, Coisa julgada. Cara, aqui é muito legal, porque é o seguinte, a decisão do Senado tem natureza política, STF tem natureza jurisdicional. Então a decisão jurisdicional não pode rever a decisão política. Esse é o posicionamento. Tudo bem? Então o STF não pode rever a decisão política. No que tange ao mérito. Nós teremos agora a primeira oportunidade do STF analisar a decisão sob a perspectiva de legalidade. Ou melhor, de constitucionalidade. Então,
Isso não ocorreu, como eu disse para vocês, o STF não vai se meter nesse pau agora, porque daria um puta problema. Imagina a Dilma voltando pro Brasil hoje como presidente. Olha o rolo que ia dar essa porra. Tá? Então o STF já falou assim, não vou meter nisso não. Mas o STF vai ter que enfrentar esse tema em algum momento, ou vai esquecer, né? Mas na hora que ele enfrentar, ele vai ter uma análise do juízo de legalidade, ou melhor, de constitucionalidade. E aí a doutrina entende o quê? Que na questão do mérito ele não pode rever. Ah, condenou, mérito não pode rever. Garantiu tudo de acordo com o que está com a Constituição? Então é constitucional. O mérito eu não me meto. Agora, no que tange às regras constitucionais, aí o STF pode revisar. Porque você está tendo um controle de constitucionalidade do ato. Tudo bem até aqui? Veja a quantidade de detalhes que saem dessa brincadeira e a quantidade de detalhes novos, né? Porque você tem bastante coisa nova surgindo a partir da decisão do STF. Show de bola até aqui? Hoje a gente para por aqui, né? Eu queria só finalizar pelo menos esse. Amanhã a gente continua a partir daqui no julgamento do presidente para a gente ver as outras prerrogativas que o presidente tem, porque ainda vai mais um tempinho. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Retomando aí nossas aulas de direito constitucional, depois de um período aí de ser colocado no forno aqui, né, pela coordenação pedagógica dessa escola, né, fui deixado ali no cantinho ali, quase esquecido. Por favor, dá aula para mim. Aí eu consegui umas aulas aí agora para a gente detonar com o nosso direito constitucional. Foi bom que nesse período a Constituição foi emendada algumas vezes, então acabou nos ajudando a pegarmos aí a Constituição mais atualizadinha, né? Isso vai ser bacana. E obviamente que a jurisprudência também já teve aí seus avanços, tal. Então nós estamos num período muito fértil hoje de elaboração de nova visão sobre o direito constitucional, e isso tudo vai impactar nas nossas provas, né? Lembrando que, apesar de não haver, essa é uma parte muito importante, você sempre tem que ter em mente, principalmente quem está esperando a IPF, PRF, existe um silêncio no ar, assim, aquele silêncio obscuro, assim, né? O que vai acontecer? Aí, de vez em quando, um retardado vai lá, solta uma notícia só para fazer a galera ficar pirada, né? Tipo, vai ter agora, a polícia vai ser nível médio da PF? Todo dia alguém me manda essa pergunta agora a PF vai ter cargo de nível médio para a polícia? Gente, tipo, não fica se apegando nessas coisas idiota, não, porque o cara tem uma ideia, vai lá e você tem que ter um projeto de lei, o Congresso tem que aprovar, gente. Esse ano o Congresso, ele não vai trabalhar, né? Não sei se vocês já perceberam, já está trabalhando já há uns anos, né? Porque você está tendo toda essa revolução política. Esse ano é ano de eleição, o Congresso não trabalha não, o Congresso fica travado. Então a gente não pode esperar muitas mudanças assim sensíveis na legislação brasileira. Então, vai ter cargo de nível médio para a Polícia Federal? Cara, se tiver, vai ter. E quando tiver, a gente vai saber. Hoje, não tem, né? A não ser para a área administrativa, né? Então, tem PF administrativo, tem nível médio e tal, ok. Então tem que fazer faculdade? Tem que fazer faculdade. Quiser ser agente, quiser ser escrivão, quiser ir para PRF, para ser policial, nível superior, é o que nós temos hoje, é a nossa realidade, tá? E esses editais são editais que estão aí, estão latentes. Qualquer momento, todos esses cargos aqui, tanta gente, escrivão, papilo, PRF, todos eles, nenhum deles hoje tem concurso em vigor. Então, todos eles estão precisando, já tem concurso vencido, tem vaga, a academia está parada, então, a qualquer momento a gente pode ter um edital. Quando? Não sei, velho. Se eu soubesse, eu seria o primeiro a chegar lá e falar assim, olha, vai ser quando? Vai ser tal dia. Qualquer pessoa te fala assim, vai ser tal dia, é especulação. Então, sai dessa noia de quando sai o edital e entra na noia de estudar todos os dias, porque é exatamente o estudo que vai gerar a preparação que vocês precisam para alcançar esse objetivo, tá? E, na última aula, nós estávamos trabalhando com o Poder Executivo, que é um dos temas aí chaves de todos esses cargos da área federal aí, na área de segurança pública. Poder Executivo. E estamos finalizando a parte de responsabilização do Poder Executivo, que é exatamente o que a gente vai matar aqui agora, tá? Então a gente estava trabalhando aí com a responsabilidade. Só retomando aqui a ideia, nós falamos na última aula que a responsabilidade do presidente da República
ela se deve ao princípio republicano. E por que o princípio republicano? Porque é exatamente o princípio republicano que vai permitir que o presidente seja responsabilizado pelos seus atos. Então essa questão já foi questionada em prova. Foi até o tema da discursiva, né, do último simulado para vocês aqui. Né? Falei, vai que o cara não tenha feito lá no online, né? Puta merda, velho. Esquece que eu falei, filho, vai estudar, falei lá. Vou fazer uma edição ali depois. Então, responsabilidade do chefe do Poder Executivo é exatamente essa possibilidade de você manter a ordem constitucional, e aí o princípio republicano permite que o chefe do Executivo seja responsabilizado. Nós vimos também, na última aula, que o presidente ocupa um cargo importante. E por ele ocupar um cargo importante, ele é revestido das chamadas imunidades. Imunidades são prerrogativas que os cargos mais relevantes do Estado possuem, né? Então, existem vários tipos de imunidade, as quais estão classificadas em duas espécies. Uma chamada imunidade material, a outra chamada imunidade formal. Vimos que a imunidade material é aquela irresponsabilidade total. Quem tem imunidade material não paga por nada, não pode ser responsabilizado por nada. E por essa razão, também vimos que o presidente da República não possui imunidade material, tá? Então, geralmente vem sutil na prova lá. O presidente com a sua imunidade material, já está errado. Tá? O presidente não tem imunidade material. Entretanto, ele tem imunidade formal. E essa imunidade formal, foi onde nós paramos na aula passada, são prerrogativas processuais. Nós vimos aí que o presidente tem a prerrogativa em relação ao processo. Essa prerrogativa em relação ao processo significa dizer que o presidente só pode ser processado se tiver autorização da Câmara dos Deputados pelo voto de 2/3 dos seus membros. Tá? Tudo isso aqui está lá no artigo 86 da Constituição Federal, que vocês vão ler lá, vai estar tudo lá. Então, o presidente da República, ele só pode ser processado se tiver autorização da Câmara dos Deputados pelo voto de 2/3. Chamamos isso aqui de juízo de admissibilidade. Tá? É exatamente essa autorização aqui, juízo de admissibilidade. A segunda prerrogativa que nós vimos foi a prerrogativa de foro, que foi onde nós paramos na última aula. Então, na prerrogativa de foro, nós vimos que o presidente da República possui duas prerrogativas de foro. Então, prerrogativa de foro é o local onde ele é julgado. Onde o presidente pode ser julgado? 2 locais, ou no STF ou no Senado Federal. O presidente será processado no STF todas as vezes que ele cometeu uma infração penal comum. O presidente será processado no Senado quando ele cometer crime de responsabilidade. E aí, na última aula, nós invadimos o crime de responsabilidade, invadimos a infração penal, para a gente entender quais eram as hipóteses lá, e foi aqui o último tema que eu trabalhei com vocês. Continuando, nós temos mais 2 prerrogativas agora, e a partir de agora é conteúdo novo, que nós não trabalhamos com vocês ainda. Então, a terceira prerrogativa que o presidente da República possui é a chamada prerrogativa da prisão. Prisão. Então, isso aqui é muito legal, porque para os brasileiros ali, o cara tem que ser preso toda hora. Todo dia alguém vai lá, tem que prender esse presidente, tem que prender. Então, como é que o presidente da República pode ser preso? Guardem, o presidente da República só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Guarde isso. O presidente da República só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Ponto. Aí vai cair na tua prova. Salvo engano, a última prova da PF caiu exatamente isso aí. Vamos lá. O presidente da República foi flagrado cometendo um crime. Ele pode ser preso em flagrante, sim ou não? Sim ou não? Não, ele não pode, porque eu acabei de dizer que ele só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Isso significa, implicitamente,
que o presidente da República não se sujeita a prisões processuais. Então, prisões processuais, prisão temporária, prisão preventiva, nada disso funciona para o presidente, porque para o presidente ser preso tem que ter sentença condenatória. Ok? Aí raciocina comigo, vamos ver se você consegue fazer essa interligação. Quem que pode determinar a prisão do presidente através de uma sentença condenatória? Qual que é o órgão do judiciário que tem poder para fazer isso? O STF. Então, o presidente da República, olha a conexão que você já tem que fazer. Ele só será preso se o STF condená-lo por um crime. Tá bom. Porque a prerrogativa de julgamento dele por infração penal comum que gera a possibilidade de prisão é lá. Caiu numa das provas da ABIN, que foi pelo CESP também, caiu assim. Caso o presidente da República seja condenado por crime de responsabilidade, ele poderá ser preso. Aí todo mundo, o cara foi condenado, mas esquece que crime de responsabilidade não gera prisão. Então você tem que ter cuidado com essas brincadeiras aqui. Então, para ele ser preso, tem que ser uma sentença condenatória penal. Tá? Muita gente pergunta, Daniel, tem que estar transitado em julgado? Gente, a Constituição não fala em trânsito em julgado por um motivo muito simples. No STF não tem o trânsito em julgado porque é competência originária. Tipo, ele começa a ser julgado no STF. Ele começa no STF e ele termina onde? No STF, não tem para onde recorrer. Então não se fala em transitado em julgado. Decidiu no STF, acabou. A decisão é uma só, não tem para onde recorrer. Ok? Por isso, o presidente só pode ser preso se tiver sentença penal condenatória. Tranquilo? Quarta prerrogativa do presidente da República. Essa é uma das mais legais para a prova, tá? Essa é chamada de irresponsabilidade penal. Obrigado. Irresponsabilidade penal relativa. Hoje acordei zoado. Irresponsabilidade penal relativa. Irresponsabilidade penal relativa. O professor Pedro Lenza, ele usa um outro termo que também pode cair na sua prova. Imunidade formal temporária. Então pode cair os dois termos, tá? Irresponsabilidade penal relativa ou imunidade formal temporária. O que é esta prerrogativa? Ela é a mais legal de todas. Guardem. O presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Então, se o presidente fizer algo que não tem nada a ver com a função dele, ele não será responsabilizado. Captaram a ideia? Então, o presidente fizer alguma coisa que não tem nada a ver com a função dele, ele não pode ser responsabilizado. Mas cuidado, muita gente pode pensar, Daniel, mas nunca será responsabilizado? Calma, lembre-se que todas as imunidades elas são do cargo. Se elas são do cargo, então ele só não será responsabilizado enquanto ele estiver no cargo. Se ele sai do cargo, aí ele pode ser responsabilizado. Então, imunidade formal temporária ou irresponsabilidade penal relativa, o presidente da República não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ou alheios ao exercício de suas funções. Então, imaginemos a seguinte situação. O presidente da República está num boteco com a sua esposa e aí, de repente, passa um cara e mete a mão na bunda da sua esposa. E aí ele olha, veja bem, companheiro, você está mexendo na bunda errada aí. Pega a garrafa de uísque, ó, chapulé na cabeça do cara e mata o cara. O presidente pode ser preso? Não. Ele pode ser processado? Não. Ele não pode ser responsabilizado por atos alheios ao exercício das suas funções. O que tem a ver com a função de presidente o fato do cara ter passado a mão na bunda da sua esposa? Viu aqui? Então,
Para o presidente ser responsabilizado, o que ele faz tem que estar ligado à sua função. Ou tem que ser no exercício da sua função. Se ele faz algo que não tem nada a ver no exercício da função dele, aí ele não pode ser responsabilizado. Por isso, irresponsabilidade penal relativa. Ok? Eu vou trazer 2 exemplos agora para a gente fechar todo o esquema de responsabilidade aqui. Prestem atenção. Imaginemos, o presidente da República liga para sua esposa e fala assim: veja bem, mulher, eu vou demorar um pouco a chegar em casa porque eu tenho meus ministros aqui e vai ser difícil chegar a tempo, mas você me espera com aquele bebidão que hoje a gente vai fazer um fungo-fungo, um ronco-ronco, hoje a gente vai quebrar esse palácio do Planalto aí todinho. E aí a mulher está lá esperando ele, só que acontece um problema. Acontece um problema na reunião, que daqui a pouco a gente vai analisar esse problema, e ele acaba saindo mais cedo. Ao invés de avisar para a esposa que ele está vindo mais cedo, considerando que ele já tinha dito que ia atrasar, ele pega e fala assim: vou fazer uma surpresa para minha Bastinha. E aí, quando ele chega lá, que ele está subindo a escada, ele já começa a ouvir barulhos estranhos. Vai assim também, de baixo e de cima. Quando ele abre a porta do quarto, ele se depara com uma cena grotesca. Tá lá a sua esposa, de 4, com seu melhor amigo José Serra brincando. Serra, o papo do vovô. Ele saca a sua arma e mata os 2. Entendeu o exemplo? Os seguranças que são da polícia sobe, ouve aquele tiro lá, fala assim: nossa, aconteceu alguma coisa. Sobe todo mundo lá e flagra o presidente com a arma na mão, 2 corpos no chão. E o presidente fala: foi eu que matei. Entendeu o exemplo? Primeira pergunta de prova: ele pode ser preso, sim ou não? Não pode ser preso, porque o presidente só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Segunda pergunta: ele pode ser processado por esse crime? Sim ou não? Não pode. E por que não pode? Porque não tem nada a ver com o exercício da sua função. Você não precisa ser presidente para ser corno. Você pode ser pessoa normal. Qualquer um de vocês aqui pode ser corno. Entendeu? Não é um requisito ser presidente para ser corno. Então ele não pode ser processado. Ah, Daniel, mas ele nunca será processado? Lógico que vai. Mas não agora. Porque enquanto ele é presidente, irresponsabilidade penal relativa. Acabou a prerrogativa, ele será responsabilizado normalmente pelo crime. Então ele não vai ficar impune. Ele só não será responsabilizado no momento em que ele está exercendo o cargo de presidente. Essa que é a questão. Pode falar, querido. É logo no primeiro dia que acaba o mandato ou tem algum prazo? Não, acabou o mandato, acabou o prerrogativo, processo nele. Tá? Se isso fosse cometido antes dele entrar no mandato? Se o crime é cometido antes dele entrar no mandato, ele está sendo processado, beleza? Então, tá lá, o presidente cometeu um crime e está sendo processado. Teve decisão judicial transitada e julgada? Não. Não teve transitado e julgado, não tem efeito da condenação, tá? Então, ele está sendo processado. No caso da ficha limpa, ele vai exigir que ele seja processado por um colegiado. O que aconteceu com o Lula agora? O melhor exemplo é o Lula. Né? O que aconteceu com o Lula agora? Ele foi condenado em primeira instância e foi condenado em segunda instância. Então, o que você tem ali? Uma decisão de um órgão colegiado. Essa decisão, na hora que ela transitar em julgado, já torna ele inelegível. Por quê? Efeitos da ficha limpa. É uma inelegibilidade relativa provocada pela lei de ficha limpa. Agora, imaginemos situação onde não ocorre a condenação, só o processo. E aí o cara é eleito. Porque se o cara só está respondendo o processo, ele pode ser eleito. Quando ele é eleito, tudo que era dele vai para o STF. Se não tem nada a ver com a função, suspende o processo até o final. Se tem a ver com a função, STF processa. Né? Seria essa a ideia. Tá? Porque qual que é a grande razão disso? A função de um presidente da República é muito importante, porque o cara vai exercer a função de chefia do Estado, chefia do governo.
E você não pode prejudicar milhões de brasileiros que estão sendo governados pelo cara porque ele matou 2 pessoas, por exemplo. Esse é o conceito. Não, ele matou 2 pessoas, fudeu 2 pessoas, não vou fuder o resto da população. Então, mantém ele governando. Então, seria essa a ideia. Né? Nós nunca vivemos isso na prática, no sentido penal da palavra, porque o Collor foi o cara que mais chegou perto disso. E mesmo assim ainda quer se candidatar novamente, né, gente? Pelo amor de Deus, gente, é só uma questão de bom senso, né? O cara já teve a chance lá e fez merda. E foi processado. Foi impeachmentado e processado criminalmente. Não rola. Tem um monte de gente boa aí, tem o Luciano Huck, né? Que está na dúvida, ele está em crise existencial, se ele se candidata ou não candidato. Mas eu acho que ele não vai vir, não. Entenderam a ideia aqui? Então, vamos lá. Perguntinhas que podem aparecer. Tá, se ele não pode ser processado, Daniel, porque não tinha nada a ver com o exercício da função. E como é que fica o prazo de prescrição? Suspende o prazo, até ele poder ser processado. Ok? Tá, Daniel, ele não pode ser processado porque ele tem imunidade formal temporária. Mas a polícia pode investigar o crime? Sim ou não? Essa é topíssima, né? Pode ou não? Pode, tá, gente? Então, ele não pode ser processado, mas ele pode ser investigado, por um motivo muito simples, para se colherem as provas enquanto essas provas existem. Porque depois pode ser tarde demais, as provas podem se perder. Então, a investigação continua. Tá? E, obviamente, sob a presidência do STF. É o que nós temos hoje. Por exemplo, o Temer, ele deve ter uns quilos de acusação lá de corrupção. A polícia está investigando sobre a presidência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Tá lá investigando. Na hora que achar um negócio assim bacana para derrubar a casinha dele, pum, aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia lá e aí o processo pode ocorrer. Se não ocorrer, está investigando. Está investigando para quê? Para colher provas, está colhendo provas. Na hora que o Temer sair, processa ele. É o caso da JBL, né? JBL, exatamente. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Então a gente está vivendo isso aqui na prática, né? Beleza o primeiro exemplo? Olha o segundo exemplo agora. Presta atenção no segundo exemplo. Lembra que eu falei que ele foi mais cedo para casa? Por que ele foi mais cedo para casa? Porque ele estava numa reunião com os ministros e aí houve uma confusão. Um ministro lá chegou e falou assim, na verdade eu sou infiltrado aqui, vim aqui para detonar mesmo o governo, não estou nem aí para vocês. O presidente fica puto, pega uma cadeira daquelas de ministro bem grandona lá e quebra na cabeça do ministro. E o ministro morre. Faz isso na frente de todo mundo. Beleza? E ele é flagrado cometendo esse crime. Primeira pergunta. Ele pode ser preso agora, sim ou não? Não pode, porque ele só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Ele pode ser processado agora? Sim, porque agora o que ele cometeu tem a ver com o exercício da sua função. Então, não confunda a regra da prisão com a regra do processo. Uma coisa é ele poder ser preso, outra coisa é ele poder ser processado. Se o crime que ele comete tem a ver com a sua função, ele será processado. E ele será processado onde? No STF. E se ele for condenado no STF, ele poderá ser preso. Ok? Então, para ele ser preso, só se tiver sentença condenatória. Ponto. Ponto final. Tranquilo? E, obviamente, que se ele vai ser processado, se tinha a ver com o exercício da função, ele vai ser processado, aí vão se aplicar as mesmas regras que nós já vimos lá. Ele fica afastado 180 dias, nesse período ele vai sendo processado, se é infração penal comum, é Supremo Tribunal Federal, aí vai ter contraditória para defesa, tudo aquilo que a gente já analisou. Ok? Beleza? Deu para entender esses dois exemplos aqui dentro desse contexto? Porque entender esses dois exemplos é muito importante. Mas agora vamos trazer umas outras variáveis aqui. Olha só que legal. Vamos imaginar que depois dele matar a mulher, matou o ministro, matou o amante, já que ele não pode ser preso mesmo, ele pegou sua moto e vai dar um rolê lá no Lago Sul, em Brasília, para dar uma esparecida na cabeça, né? E aí ele está lá, olhando a lua, refletindo lá no lago.
De repente ele não vê, ele pum, bate na traseira de um carro. Aí o maluco sai assim, ô seu barbudo, vou te processar civilmente pelos danos causados no meu carro. Pergunta de prova. Ele pode ser processado civilmente pelos danos causados no carro dele? Enquanto ele é presidente? Ele matou a mulher, ele matou o amante, ele matou o ministro, ele ainda bateu o carro. A vida dele tá zicada, velho, tá zoeira. Aí o que ele faz? Precisa dar uma relaxada. Ele faz o que toda mulher gosta de fazer quando tá estressada. Compras, né? Então o que ele faz? Viaja, né? Ele pega o aviãozinho dele, deixa eu ver, eu não sei se eu vou para China, para Miami ou Paraguai. Já sei, vou lá no Paraguai. Aí desce no Paraguai, muito mais emoção, né? Tá passando na ponte lá, tal da amizade, assaltado, todo aquele esquema que tem lá no Paraguai. Quando ele tá voltando cheio de pneu, cheio de bomba, notebook, lá vem ele passando na fronteira lá, fiscal da Receita, parado, vagabundo, mão na cabeça. Veja a pena, rapaz, respeito que eu sou presidente da República aí. E presidente nada, bora. Lavra o auto de infração lá e ele passa a responder um processo administrativo fiscal. Pergunto, presidente pode responder um processo administrativo enquanto é presidente? Ele matou a mulher, ele matou o amante, ele matou o ministro, ele bateu o carro e, pior de tudo, perdeu a muamba. Né? Você vê que a casa dele está caindo. Quando ele volta para casa desolado, porque ele achou que ia dar aquela desestressada, volta para casa, quando ele vê a empregada que cuida dele desde que ele era bebê, tá saindo assim com as malas assim, eu falo assim, ó, desde que você matou a sua mulher, ficou impossível cuidar dessa casa sozinha, tá? Peço minha demissão. Gente, com todo respeito à profissão, que é uma das profissões mais essenciais que nós temos no mundo, o empregado doméstico pede demissão num dia, para onde ele vai no outro? Justiça do Trabalho, automático. Já vai na Justiça do Trabalho e já entra com o processo trabalhista. O presidente pode sofrer uma ação trabalhista enquanto ele é presidente? Se não pode mais, não pode menos? Todas essas perguntas, elas são a mesma pergunta, né? E por que muitas pessoas vão dizer assim, não, ele não pode ser responsabilizado, porque vai pensar, não tem nada a ver com a sua função. Só que aí você tem que lembrar que a irresponsabilidade que nós estamos falando é na esfera penal. Não tem nada a ver nas outras áreas. Nas outras áreas do direito, não existe prerrogativa para o presidente. E aí o presidente ele vai ser responsabilizado como qualquer outro cidadão. Então ele pode sofrer um procedimento trabalhista, uma ação trabalhista? Pode. Ação civil? Pode. Procedimento administrativo, fiscal? Pode. Tudo normal. Por quê? Porque nas outras áreas do direito não existe prerrogativa constitucional para ele. Quem julga o processo administrativo? Normal. Normal. Tudo normal, não tem prerrogativa nenhuma, não tem nada. A Constituição não falou nada. Se a Constituição não falou nada, eu não invento. Olha que top. Né? O que a Constituição não criou, eu não invento. E é onde o cara te pega na prova. Por que o cara te pega aqui na prova? Porque ele vai jogar para você a questão e vai fazer você olhar para o fato de que não tem nada a ver com a função. Aí você vai pensar na irresponsabilidade penal relativa. Quando na verdade se não tem nada a ver com a função, você tem que pensar, está na esfera penal ou não. Se está na penal, irresponsabilidade penal relativa. Se não está na penal, orelha seca, tratado como qualquer pessoa. Esse posicionamento consolidado no Supremo ocorreu no julgamento de uma ação popular contra o presidente. Então, questionou-se, a ação popular contra o presidente, quem vai julgar? STF? O STF então disse não, porque não é uma prerrogativa que o presidente tem. Ação popular, órgão competente normal, como qualquer outra pessoa, autoridade pública. Entendeu a ideia? Tá? Então, essa questão, daqui saem excelentes questões de prova. Eu, particularmente, acredito, na última prova da PF caiu responsabilidade. Eu acredito que esse tema deve voltar à cena aí das próximas provas, então, muito cuidado com ele, por conta de tudo que o Brasil está vivendo agora, e sempre mantendo atualizado a sua leitura, para ver o contexto, porque tanto que você pode cair isso aqui numa questão de atualidades, você pode ter isso aqui numa questão de constitucional, numa discursiva, pode vir de qualquer forma. Beleza até aqui? Então, tema importante aí para vocês. Dúvidas? Não temos dúvidas? Se não temos dúvidas, passamos a ter dívidas, né? Uma última perguntinha aqui sobre essa responsabilização do presidente. Queridos, se o presidente da República
for condenado pelo Senado por crime de responsabilidade, e ele achar que isso é um absurdo, a condenação dele foi um absurdo, o Poder Judiciário pode rever essa condenação? Pode rever o mérito. Então vamos lá. A decisão do processo de impeachment é de natureza política, razão pela qual o STF entende que o Judiciário não tem competência para rever esta decisão. Ok? Esse é o posicionamento consolidado no Supremo. Entretanto, se você tem hoje uma inconstitucionalidade no processo, como de fato ocorreu no caso da Dilma, né? Aí você pode ter uma revisão do processo, mas não no mérito, e sim na garantia, né? Nas garantias constitucionais daquele processo. Eu acredito que o STF vai enrolar isso ao máximo possível no caso do processo da Dilma, porque tem ação tramitando hoje lá, para não entrar nessa crise hoje. Imagina o STF chegando e falando assim, ó, o julgamento dela foi inconstitucional, volta a Dilma. Imagina o caos do Brasil. Já está zoneado do jeito que está, né? Mas a tentativa hoje é de busca de uma recuperação. Mas aí você volta, tipo, vai zoar mais ainda. Então, é uma coisa que o STF não deve meter a mão por um bom tempo. Até não fazer mais sentido voltar. Mas que houve inconstitucionalidade, isso, para os juristas do Brasil, é inegável que houve. Por conta da criação de uma formalidade que não havia sido prevista na Constituição. Né? Enfim. Então, quanto ao mérito, o Judiciário não revê. Quanto ao processo, para garantia constitucional, aí o STF pode rever. Beleza? Mais uma perguntinha. Essa top também. Cabe habeas corpus para impugnar um processo de impeachment? Não cabe, tá? Então não cabe habeas corpus para impugnar o processo de impeachment pelo simples fato de que não há nenhum tipo de ameaça ou restrição à liberdade de locomoção do presidente. Beleza? Matamos aqui? Matamos então mais esse tema e dessa forma a gente fecha o Poder Executivo. E aí tem as questõezinhas aí que estão no finalzinho do nosso material que eu quero resolver com vocês. Essas questões que estão no nosso material são questões do CESP aí mais atualizadas e que podem cair na sua prova. Deixa eu só achar ele aqui. Né? É bom que você vai fazendo as questões à medida que você vai estudando e tudo vai ficando mais claro, vai tendo mais sentido para vocês, tá? Então sempre busque, após o seu estudo, fazer as suas questões. Cadê? Qual que é a aula, professor? Essa é a 2. Hoje eu coloquei o material da 3. Então vocês têm 3 materiais lá, que a gente vai começar hoje o outro material, que é o material, a parte do Poder Judiciário, tá? Então no material de apoio número 2, são 10 questõezinhas do CESP que a gente vai dar uma olhada aqui agora. A primeira questão delas diz assim: na hipótese de o presidente da República, antes da vigência do seu mandato, praticar um homicídio, a acusação terá de ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados, para posteriormente poder ser submetida a julgamento perante o Senado Federal. Certo ou errado? Errado por quê? Primeiro, vamos lá. Ele comete um homicídio, ele não falou que o crime é estranho à função, tá? Ele falou comete um homicídio. Ele pode ter matado no exercício da função? Pode, tá? Então, esse é um ponto que tem que ter cuidado quando está resolvendo a questão. Eu não posso inventar elementos, eu não posso criar, eu não posso trazer elementos para fora. É o que a gente chama entre os concurseiros de achar pelo em ovo. Tipo, eu peguei, tal. Ele não falou isso, ele só falou, o cara cometeu um homicídio. Você não precisa dessa informação na prática para resolver a questão. Você precisa ter atenção para 2 detalhes dessa questão aqui. Primeiro, na hipótese de o presidente, antes da vigência do seu mandato, praticar um homicídio.
Se é um homicídio praticado antes da vigência do seu mandato, não aplica nada disso. Não tem que ter juízo de admissibilidade, porque foi antes do mandato, ele não tinha prerrogativa ainda. Aí ele coloca aqui, se for antes do mandato, tem que ser autorizado pela Câmara, admitido pela Câmara, nada a ver. E o pior, é homicídio. Vamos imaginar que fosse no exercício da função. Era o Senado que ia processar? Não, seria STF. Então, questão errada. Tá? Mas a grande chavezinha, praticado antes do início do seu mandato, então não aplica os seus prerrogativos aqui, tá? Mas você vê como é que é. Tá bem sutil ali, aí você esquece daquilo e vai analisar outra coisa. Questão de prova é assim. 2. No que diz respeito à atribuição e responsabilidade do presidente da República e atribuição do Legislativo, julgue o item seguinte. Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto, sendo essa competência indelegável, sob atribuições do presidente. Certo ou errado? Hã? Então vamos lá, muito bacana isso aqui. Para ele extinguir por meio de decreto, o cargo tem que estar vago. Ele falou isso? Falou que o cargo está vago e ele quer extinguir por decreto. Agora, sendo essa competência indelegável, errou aqui. Porque está no inciso 6º do artigo 84, portanto, uma competência delegável. Lembra que todo o inciso 6º é delegável, que é aquele dispor mediante decreto sobre, e lá tem extinção de cargos quando vagos. Como é que é o texto do 25 mesmo? O 25 é criar ou extinguir cargo público federal na forma da lei. São dois que pode confundir, e ele colocou aqui exatamente para confundir. Então, esse 25, a parte de extinção, não é delegável. Entendeu? Só que é extinção por meio de lei, e o cargo não precisa estar vago, o do 25. O do 6º, extinção mediante decreto. Aí, se é extinção mediante decreto, o cargo tem que estar vago. Então, a diferença do 6º para o 25 é fundamental, porque é onde o CESP hoje bate pra caramba. Tá? E aí o cara erra sabendo, isso que é o pior. É porque isso aqui, se você não prestar atenção no detalhe, você erra sabendo a matéria. Isso é foda. Então, cuidado, tá? 3. Compete privativamente ao presidente da República conceder anistia, graça e indulto. Competência essa que pode ser delegada aos ministros de Estado. Muito boa essa questão. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado por quê? Anistia ao legislativo. Véi, maldade. Essa questão aqui é chute na canela. É muito sutil a sacada dela. Ele coloca tudo lá. Anistia, graça e indulto. Pô, a graça e indulto o presidente. Agora anistia, Congresso Nacional. Então, questão errada. E a graça e indulto é delegável. Graça e indulto é delegável, porque está no inciso 12 lá do 84. Anistia, então, é o Congresso. Anistia é Congresso. A anistia, graça e indulto, em regras gerais, tem a mesma função. Que é o quê? Perdoar o criminoso. A diferença é que a anistia ela é por lei, feita pelo Congresso. E a graça e o indulto, mediante decreto, feito pelo presidente. É muito boa essa questão. Essa questão aqui é muito boa. Olha a 4 aí. Qualquer pessoa residente no país pode oferecer acusação contra o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade. A Câmara dos Deputados, que procederá ao juízo de admissibilidade. Certo ou errado? Por que está errado? Acabou, cara, matou. Qualquer cidadão, velho, maldade pura também nessa questão. Qualquer cidadão poderá oferecer denúncia. Imagina um estrangeiro vem aqui, vai jogar um jogo de futebol aqui e fala assim, vou denunciar esse presidente aí. Não, não é assim bagunçado não. Né? Então é qualquer cidadão pode oferecer denúncia ao presidente da República, contra o presidente da República por crime de responsabilidade, tá? Cuidado com isso aí. 5. A competência do presidente da República para declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, e para celebrar a paz,
é classificada como típica de chefe de governo, cabendo nessas hipóteses autorização ou referendo do Congresso Nacional. Certo ou errado? Essa é muito boa, tá? A competência do presidente da República para declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, e para celebrar a paz é classificada como típica de chefe de governo, cabendo nessa hipótese autorização ou referendo do Congresso Nacional. Até agora, Não precisa de autorização para você deixar passar. Hã? Pão, chefe de Estado, cara. Não é atribuição de chefe de governo, é atribuição de chefe de Estado. E o fato de exigir autorização, deixa eu ler o inciso aqui inteiro para você ver aqui, ó. Ele está lá no artigo 84, no inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo de sessão legislativa, e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Então, tanto para declarar a guerra, celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. O que está errado nessa questão é porque não se trata de uma função de chefia de governo, e sim de chefia de Estado. Lembrem dos detalhes, chefia de governo é interna. É quando o presidente se relaciona internamente. Chefia de Estado é quando o presidente se relaciona externamente. Então, guerra, paz, externo. Relação externa, chefe de Estado. Beleza? Mais uma. A renúncia ao mandato do presidente, pelo presidente da República prejudica por perda do objeto o processo de impeachment eventualmente em curso, acarretando a sua extinção automática. Essa é muito boa. Repetindo, a renúncia ao mandato pelo presidente da República prejudica por perda de objeto o processo de impeachment eventualmente em curso, acarretando a sua extinção automática. Acabou. Se vocês lembrassem só do Collor, já matava a questão. Questão errada. E por que está errada? Porque o que o STF decidiu na época do Collor? O fato dele renunciar não impede o prosseguimento do processo de impeachment. Ah, mas perdeu o objeto. Tudo bem, mas não é uma pena só que se aplica, são duas. Perda do mandato. Não tem mais como perder mandato porque ele já não está mais. Mas aplica outra. Então você continua processando por impeachment, pelo menos para condená-lo à inabilitação da função pública pelo prazo de 8 anos. Que foi o que aconteceu com o Collor. Beleza? Depois, 7. Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional, eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal em julgamento de crime de responsabilidade estará sujeita a controle judicial posterior. Certo ou errado? O regra é errado. Então, o judiciário não revê decisão do Senado que é de natureza política. Tá? Então, você tem uma decisão que é jurisdicional e você tem uma decisão que é de natureza política. O jurisdicional não revê o que é de natureza política. Sempre lembre disso. Veja como é que ele te induz a achar que está coerente, né, a pergunta. 8. Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade previsto na Constituição Federal é taxativo, nele não podendo ser inserido novos tipos. Certo ou errado? É taxativo, mas pode ser por emenda. Artigo 85. Exemplificativo. Ele fez aqui, foi muito maldoso o que ele fez, porque ele comparou ao direito penal. E quem estuda direito penal sabe que o rol de crimes é taxativo. Agora, o de crime de responsabilidade é exemplificativo. Por quê? Porque a Constituição traz uma lista aberta que depois vai para a lei de crime de responsabilidade e ela vai lá e destrincha. Né? Por isso a questão errada também. E a segunda parte está muito errada, pode ser inserido. Prevendo não podendo nesse nível altivo? Lógico que pode. E aí você pode inserir por emenda, por exemplo, dentro da Constituição Federal, sem problema nenhum. Mas foi punk, né? Foi um errada,
Tem hora que dá vontade de marcar certo, não dá? Você olha e fala, não, tem que marcar uma certa aqui, né? Não é possível. 8 errado? Sim, filho, 8 errado. 9. A Constituição Federal admite excepcionalmente a edição pelo Presidente da República de decreto como fonte normativa primária, o chamado decreto autônomo. Certo ou errado? Por que errado? E aí? 84, é, o que está no 84, inciso 6. Aquele é o decreto autônomo. Isso. Então, aqui que está a grande sacada dessa questão. E depois dessa questão do CESP, eu passei a inserir isso nas minhas aulas, porque até essa questão eu não inseria. Então, o decreto autônomo, inicialmente, ele não figura no rol de espécies normativas primárias. Porque as primárias estão no artigo 59. Emenda, lei, medida provisória, tem lá a lista lá. E o decreto autônomo não está lá. Entretanto, como a fonte de validade do decreto autônomo é a própria Constituição, porque o decreto autônomo ele não é um decreto presidencial normal. O decreto presidencial normal regulamenta a lei. O decreto autônomo, ele regulamenta a Constituição, ele está seguindo a Constituição. Desta forma, a doutrina entende que ele também é uma fonte normativa primária. Questão correta. Daniel, a única que eu achei que estava errada está correta. Todas as outras, foda, né? Isso é o CESP. Prazer, CESP. 10. Em processo de impeachment por crime de responsabilidade, o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo presidente da República perante o Senado Federal na fase do processo e julgamento. Errado, porque contraditório e ampla defesa ele vai ser inserido durante todo o processo. Tanto na fase do juízo de admissibilidade, que é antes do processo, até depois do processo mesmo, quando ele está no Senado Federal. Show de bola? Viu aí a bateriazinha? Top, né? Não, e é top assim, tipo, matéria do direito constitucional, uma das matérias mais simples que tem, assim, é o Poder Executivo. É fácil para a prova. Mas tu pega um rol de questão assim, tu vai vendo, cara, tem como complicar a vida do peão, né? Tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso aqui, por favor. O senhor saberia dizer se a média das questões estão nesse nível ou se essas são aquelas que são as mais difíceis mesmo? Não, essas questões, a maior parte aqui é de nível médio. Essa é a bala. Esse aqui... Não, é porque é o seguinte... existe uma percepção errada dos concurseiros em classificar concurso de nível médio e nível superior como sendo nível superior mais difícil que o nível médio. Esse é o primeiro erro clássico que se comete. Segundo, que tipo, existem questões fáceis e difíceis numa prova de nível médio, existem questões fáceis e difíceis numa prova de nível superior. A prova da PF é um concurso de nível superior, mas existirão questões fáceis e difíceis. Você vai ter na prova de constitucional questão que você vai olhar e vai bater o olho e vai matar. E vai ter questão na prova de constitucional que até eu, na hora que eu bater o olho, vou falar, putz, o que o CESP vai querer responder aqui? Normal. Né? Esse é o perfil do CESP. Pelo menos uma das 6, tu vai falar, putz, pegou. Pelo menos uma. As outras, se você estudou, tu vai matar. Né? Tipo, segurança pública. É pequeno o conteúdo. É um conteúdo misto. Cara, a chance de você errar uma questão de segurança pública se você estudou é mínima. Agora, onde você pode errar? Ordem social se cai, porque a ordem social é muito grande. Pode pegar muito detalhe. Você pode errar uma questão, por exemplo, de direitos fundamentais, porque direitos fundamentais também é um universo muito grande, mas mesmo assim, cara, tipo, constitucional não dá para errar. Então, você está encontrando hoje questões que são no nível hardcore, vocês vão ver na ABIN, a ABIN vai vir agora, e a ABIN vai dar um parâmetro de questão de prova muito legal pra gente. Você vai ver umas questões um pouco mais elevadas, né? Porque a BIM, pela remuneração, já é um tipo de questão mais pesado para realmente nivelar o concurso por cima. Beleza? Então, ó, aqui a gente termina Poder Executivo. Este tema cai em todos os cargos PF e PRF e não cai no DEPEN conforme o último edital, tá? Agora a gente entra num segundo tema que só cai na PRF.